Graça e paz, tudo certinho com vocês? Eu espero que sim, e que a paz de Deus, que excede todo entendimento, esteja em cada coração. Se você é novo por aqui, meu nome é Luana e você está no meu canal. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. E você está no quadro Caminhando com os Salmos, onde nós somos fortalecidos por hinos de louvores ao nosso Deus através dos salmistas. Já estamos no versículo 27 do 150 que iremos ler. Louvado seja o nosso Senhor Deus. Antes, queridos, de nós iniciarmos a nossa vitamina de hoje, eu quero pedir para que vocês se inscrevam no canal, compartilhe, deixe um comentário o que você tem achado dos salmos, como Deus tem falado ao seu coração. Eu quero muito saber, tá bom? Bora ler esses 14 versos de pura vitamina dos céus para nossa hidratação diária? Salmos de número 27. Salmo de Davi. O Senhor Deus é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor me livra de todo perigo. Não ficarei com medo de ninguém. Quando os maus, os meus inimigos, me atacam e procuram me matar, são eles que tropeçam e caem. Ainda que um exército inteiro me cerque, não terei medo. Ainda que os meus inimigos me ataquem, continuarei confiando em Deus. A Deus, o Senhor, pedi uma coisa, e o que eu quero é só isto: que Ele me deixe viver na sua casa todos os dias da minha vida, para sentir maravilhado a sua bondade e pedir a sua orientação. Em tempos difíceis, Ele me responderá no seu abrigo, Ele me guardará no seu templo e me colocará em segurança no alto de uma rocha. Assim vencerei os inimigos que me cercam com gritos de alegria. Oferecerei sacrifícios no seu templo. Eu cantarei e louvarei a Deus, o Senhor. Ó Senhor, ouve-me quando eu te clamar. Tem compaixão de mim e responda-me. E tu disseste: venha me adorar. Eu respondo: eu irei te adorar, ó Senhor Deus. Não te escondas de mim, não fiques irado comigo, não rejeites este teu servo, ó Deus meu, libertador. Tu tens sido a minha ajuda, não me deixes, não me abandones. Ainda que o meu pai e a minha mãe me abandonem, o Senhor cuidará de mim. Ó Senhor Deus, ensina-me a fazer a tua vontade e guia-me por um caminho seguro, pois os meus inimigos são muitos. Não me entregues nas mãos destes inimigos que dizem mentiras contra mim e me ameaçam com violência. Estou certo de que verei ainda nessa vida o Senhor Deus mostrar a sua bondade. Confie no Senhor, tenha fé e coragem, confie em Deus, o Senhor. Amém? Glória a Deus, que salmo maravilhoso, não é mesmo, meus queridos? Bom, como nós vemos, este salmo foi escrito pelo rei Davi e o seu título na Septuaginta está registrado como Antes de ser ungido. Então, provavelmente foi escrito quando ainda estava no exílio, fugindo de Saul e sendo perseguido por este rei. Como nós já vimos em outros salmos, Davi corria muito perigo neste período, e muitos dos que acompanhavam Saul o difamavam, falando um monte de mentiras para Saul e desejavam matá-lo. Mas o salmista declara que, apesar de todo este perigo e essa situação difícil que ele estava enfrentando, ele não perdia a sua confiança em Deus, como nós vimos em todo este salmo. No verso 1, demonstra que ele era destemido. No verso 3, que Davi era confiante. E no verso 14, que ele era corajoso. Esse salmo nos ensina e nos revela a face de um homem e de uma mulher que confia no Senhor. Ele sabe que receberá a sua ajuda para superar todos os medos que podem estar presentes em sua vida. Neste salmo, nós encontramos 3 medos que nos cercam durante a nossa caminhada terrena. Vamos conhecê-los e saber como lidar à luz do que o salmista nos deixou escrito na Escritura Sagrada?
Bom, o primeiro medo que nós encontramos neste salmo está registrado nos versos 1 ao 6. É o medo das circunstâncias. Davi não fecha os olhos para as circunstâncias que ele está vivendo. Antes, volta-os pela fé para o Senhor e examina cada circunstância do ponto de vista de Deus, do ponto de vista dos céus. E ele declara que o Senhor é tudo o que ele precisa, como também, meus queridos, é tudo o que nós precisamos para vencer todas as nossas circunstâncias adversas. Ele é a nossa luz, de modo que não precisamos temer a escuridão. Ele é a nossa força, a nossa fortaleza, de modo que não precisamos temer por causa de nossas fraquezas. Ele é a nossa salvação e, portanto, a vitória é certa. Davi não sabe se o ataque do inimigo será repentino, como o de uma fera que devora a presa, como ele descreve no verso 2, ou se os seus adversários estão se preparando para um longo cerco, como ele demonstra no verso 3, ou ainda aguardando um momento propício para declarar a guerra e atacar. Não importa a tática, a estratégia de guerra que o inimigo irá usar, pois Davi não se assusta com o inimigo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Paulo deixou registrado na carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 31, e nós podemos tomar hoje para nossas vidas. O segredo da confiança demonstrada por Davi é a obediência que exercia em sua vida privada, ou seja, ele mostrava em público aquilo que ele exercitava em sua vida privada. Ele gastava tempo, queridos, em comunhão com o Senhor, em oração, em busca de Deus e recebia dele as orientações necessárias para sua caminhada. Isso mesmo, queridos, para vencer estes medos, essas circunstâncias, nós encontramos o salmista nos dizendo que ele tinha uma vida de comunhão com Deus, ele gastava tempo em oração, ele gastava tempo na busca de Deus e recebia do céu as orientações que ele precisava para seguir a sua jornada. Assim nós também, como Davi, podemos clamar e buscar a orientação de Deus, mas nós precisamos renunciar, precisamos gastar tempo nessa comunhão com o nosso Senhor. Davi sabe que a parte mais importante da vida é aquela que somente Deus pode ver, uma prioridade que para ele não era negociável e não deve ser para nós também. Mesmo que durante esse momento ele estava em fuga de Saul, estava vivendo no deserto da Judéia, longe do santuário do Senhor, mas ainda assim ele tinha comunhão com Deus. Davi dedicava tempo meditando e contemplando as maravilhas da graça de Deus. Terminado este período de oração, sentia a rocha debaixo de seus pés, e muito acima e além do inimigo, podia ver as vitórias que Deus já havia preparado. Bom, o segundo medo que nós encontramos neste salmo está nos versos 7 ao 10, que é o medo do fracasso. A confiança de Davi no Senhor não o impede de se preocupar consigo mesmo, pois sabe que é um pecador e um homem formado de barro. Uma coisa é contemplar o Senhor no santuário e outra, bem diferente, é ver o inimigo se aproximando no campo de batalha. E se houvesse algo de errado na vida de Davi e o Senhor o abandonasse no meio da batalha? Quando Davi clama, Deus lhe responde em seu coração e disse: buscai a minha presença. Quando o Senhor faz resplandecer o seu rosto sobre nós, significa que está satisfeito conosco e que nos ajudará. Quando ele esconde o seu rosto de nós, ele revela o seu desprazer, de modo que devemos sondar o nosso coração, queridos, confessar os nossos pecados, pois ele é fiel para nos perdoar. Os pais de Davi nunca o abandonaram, mas essa declaração é um provérbio bastante conhecido. Deus cuida de nós, mesmo que um pai ou uma mãe abandone o seu filho, que é muito difícil, é certo que Deus jamais abandona os seus. Bom, para a gente ir para o nosso encerramento da meditação desse salmo, nós vamos ver o terceiro medo que nós encontramos nos versos 11 ao 14, que é o medo do futuro.
Esse é um medo muito comum na era que nós estamos vivendo. Davi escreveu essas palavras depois de ter vencido uma batalha, talvez. Como soldado sábio que era, percebeu que uma única vitória não era garantia alguma de que o inimigo cessaria os seus ataques. Talvez o inimigo houvesse recuado e Davi estivesse preocupado com a sua volta. Permanecemos tão vigilantes depois da vitória quanto antes da batalha, já dizia um grande pregador escocês. Davi pede a orientação do Senhor, pede também uma vereda plana, sem armadilhas, e a vitória sobre os mentirosos que estão difamando o seu nome. A sua declaração no verso 13, eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes, mostra como Davi acredita que a bondade de Deus o acompanha e também vai adiante dele. Que Deus guarde a sua bondade para usá-la quando for necessário. A bondade de Deus, queridos, nunca se esgota, pois Davi pode entrar na presença de Deus e receber tudo o que precisa. A chave é a fé em Deus. Em vez de se precipitar, Davi espera calmamente no Senhor, pois a fé e a paciência sempre andam juntas. No versículo 14, vamos fazer uma releitura? Confie no Senhor, tenha fé e coragem, confie em Deus, o Senhor. Talvez ele estivesse se dirigindo aos seus soldados, pois os homens precisarão de coragem e de força para a batalha seguinte e para a jornada que se estende diante deles. Podemos também encerrar este salmo e a nossa meditação relendo este verso e ouvindo o Espírito Santo dizendo ao nosso coração para que a gente confie no Senhor, que tenhamos fé, que tenhamos coragem. Sim, meus queridos, desta forma nós seremos mais que vencedores. Relembremos que confiar no Senhor é entregar a nossa vida a Ele e declarar que Ele pode dar as coordenadas para toda a nossa trajetória, todas as circunstâncias da nossa vida. Nós confiamos nas mãos dEle. E assim, irmãos, nós seremos muito mais do que felizes. Se Jesus é o nosso Salvador e Senhor, então o futuro é o nosso aliado. Não precisamos temer coisa alguma. Se Jesus é o nosso Salvador e Senhor, então o futuro, meus queridos, é o nosso aliado. Não precisamos temer coisa alguma, porque Deus já está lá no futuro e Ele está preparando tudo para nós. Amém? Assim, eu vou ficando por aqui, o vídeo vai ficando por aqui, mas com certeza o Espírito Santo continuará falando poderosamente ao seu e ao meu coração. Até o próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir. Não se esqueça de se inscrever e compartilhar para que Deus possa alcançar mais vidas através desse testemunho de fé do rei Davi. Fiquem com Deus, graça e paz.